Epidendro Wadevallen, Epidendro fulgens, Epidendro híbrido laranja, mais um epidendro aqui bonitinho, rosinha para vocês, Epidendro denticulatum, Ops, isso aqui não é epidendro não, é morango, mas tudo bem. Estava muito gostoso. E mais esse epidendro rosa aqui, provavelmente um híbrido também para vocês, pessoal. Gostaram? E voltando aqui ao laranjinha aqui de novo, gente. Gostaram de ver esses vários epidendros que eu mostrei para vocês agora? Pois bem, gente, o vídeo de hoje vai ser para falar das fases do desenvolvimento desse grupo variado de epidendros, gente. Que são o quê? São esses epidendros mais coloridos, que dão esse tipo de floração aqui, de inflorescência, e são plantas normalmente de cultivo bem rústico, pois existem vários grupos de epidendros, muitos que já mudaram, inclusive, de nomenclatura, mas para o vídeo de hoje vamos falar desse grupo especial de epidendro, que são os mais comuns e que a gente vai encontrar na maioria dos cultivos aí, tanto os híbridos quanto espécies que compartilham o mesmo jeitão de planta e de comportamento e de cultivo, tá bom? Então, bora começar a falar um pouco sobre esses epidendros. Vamos lá? Em relação agora à fase do desenvolvimento desse grupo de epidendros, que envolvem vários desses híbridos, como eu falei, o Wadevallen, esse laranja, também espécies como o secundo, o denticulatum, o purpureum, o radicans e também o ibaguensis e outros epidendros, pessoal. O que eles têm em comum? O seguinte: são plantas de crescimento indefinido. O que vem a ser isso, André? É aquele tipo de crescimento que ela não tem um padrão, ou seja, é uma planta que cresce ao longo do ano inteiro, ou seja, ela vai colocando brotações, enquanto outras brotações mais antigas já estão no crescimento maior, mais avançado, enquanto outras brotações mais antigas ainda já estão florescendo e outras já estão acabando e secando, gente. Então, esse grupo de epidendros que eu estou falando, que envolve várias espécies e vários híbridos coloridos, ele tem esse tipo de crescimento, que inclusive a gente já viu em algumas outras orquídeas, que, por exemplo, a arundina, a orquídea bambu, nós vimos também no dendróbio antenato e mais algumas. Tem esse tipo de crescimento indefinido, indeterminado, que cresce o ano inteiro. Então, para facilitar o entendimento dessas plantas que têm esse crescimento irregular, gente, que não tem uma época certa para brotar, brota a qualquer época e tem vários estágios de brotação na mesma planta, vamos falar como é que é o crescimento individual do seu broto, tá? Então, sem uma época fixa no ano, eu vou pegar como base essa planta aqui, ó. Vou pegar essa planta aqui, desculpem pelo mato, mas esse aqui é um cultivo muito rústico que realmente tem poucos cuidados, então é onde ela está mais ao natural mesmo aqui. Mas de vez em quando eu tenho que fazer a limpeza do mato, tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu ver se vamos ter algum broto inicial aqui. Estou procurando, mas parece que não vai ter broto inicial aqui não. Ó, tem sim, ó. Tá vendo? Então, começamos aqui nessa planta de epidendro com esse broto inicial. Tomar cuidado para não quebrar. Com esse brotinho inicial. Então, ele começa, como muitas orquídeas, com um broto. E no caso do epidendro, gente, ele sai muitas vezes, não tem uma direção certa para sair não. Ou seja, ele é uma planta típica de crescimento cespitoso, que cresce para todos os lados, normalmente de forma igual, famoso formato de cesta, tá? Sai um broto, dependendo do tamanho da planta pode sair mais de um, se for uma planta muito desenvolvida, saem vários às vezes.
Esse broto começa a crescer, 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 e aí ele já fica num estágio intermediário, como podemos ver aqui, ó. Ele começa a crescer, crescer, emitindo uma folha para um lado, uma folha para o outro, e assim vai, né? E ele vai crescendo, né? Leva alguns meses para ele crescer, emitir suas folhas, alguns ficam maiores, outros menores. E de repente, gente, o que acontece? Esse broto que estava botando folha nova, como esse daqui, ó, tá botando folha nova, ele vai emitir uma haste floral, ó. Ele para de botar folha e da onde sair a folha começa a crescer uma haste, uma haste, uma haste. Essa haste vai crescendo, 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 crescendo até que, voilá, vem a inflorescência no topo da haste. Então, esse grupo de epidendros, gente, ele é marcante pelo quê? Ele tem as hastes eretas, crescem, podem ficar bem longas, e a floração sai na ponta da haste. E essa floração ela vai abrindo de forma sequencial, gente. Então a haste cresce, vem os botões na ponta e eles vão abrindo de forma sequencial, sempre de fora para o centro. E quando a gente olha de cima, a gente consegue notar que ela tem uma forma meio circular, essa inflorescência, ó. A gente pode notar que normalmente as flores estão abertas de fora para o centro. Essa é uma inflorescência chamada de corimbo, tá? Esse corimbo, ele é caracterizado por essas flores que vão abrindo de forma sequencial, de forma agrupada, mas agrupada como uma bola, né? E sempre de fora para o centro. Então aqui, ó, vários botões no centro e os botões externamente abertos. E conforme a floração vai passando, pessoal, as flores mais antigas vão caindo e a gente vê aqui, ó, aqui da onde saiu a haste vai crescendo até chegar a um ponto que a haste vai ficando fraca, vai ficando fraquinha e para de florir, tá? E esse processo, gente, de uma única haste pode levar 1 a 2 meses florindo sem parar, ou seja, é uma floração bastante durável. E aí o que acontece depois que essa haste seca, para de florir? Podem acontecer algumas coisas. Observem essa daqui, ó, um exemplo muito bom. Ela acabou essa floração aqui, mas ela emitiu uma ramificação um pouquinho mais abaixo e voltou a florir na mesma haste, gente. Então, vários desses epidendros desse grupo dos coloridos rústicos, eles fazem isso, inclusive os híbridos, tá? Eles fazem muito isso. Acaba a floração de uma haste, ela solta uma ramificação logo abaixo e volta a florescer por mais um tempinho, ó. Mais um exemplo aqui, ó, de que isso acontece, tá bom? Aí depois acaba a floração dessas hastes, gente. Perdão. Acaba a floração dessas hastes e o que pode acontecer? Depois que a haste, ó, acabou a floração. Essa é uma segunda coisa que acontece muito nesses epidendros. Então sai o quê? Uma muda. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma muda. Essa aqui ainda não está enraizada. É uma muda, um cake que a gente chama. E muitas vezes nesses cakes eles emitem haste floral e florescem também, ó. Isso aqui é um epidendro desse híbrido também que está florescendo. Aí, bacana, né? Muito show, gente. Muito top mesmo, ó. Então, uma muda que está florescendo. Aqui, ó, a gente continua aqui, ó. Tem muitos exemplos aqui, ó, para vocês, ó. Vou puxar que tá um bololô de epidendro. Isso é um legal dos epidendros, é que eles formam mesmo esse bololô mesmo, essas torceiras que vão se embolando. Então aqui, ó, o epidendro denticulatum, ele é menorzinho, mais escurinho. Essa aqui já é uma muda boa para replantar, ó. Ela já está lotada de raízes, vocês podem ver, um cake que saiu da haste antiga, que também ramificou. Essa haste ela teve ramificações de floração e depois botou esse cake aqui, ó, que já está bom para replantar também, ó. Ela tem várias folhinhas e bem enraizado, mas eu vou falar isso mais detalhado de novo na parte de cultivo, tá? Então, esse é o comportamento básico desses epidendros e como não tem uma época definida, é irregular, isso acontece o ano todo, gente, exatamente, o ano inteiro nós temos isso acontecendo nos epidendros, tá? Então vamos ter
floração o ano todo, em boa parte deles. Vamos ter a planta crescendo dessa forma desigual e irregular ao longo do ano inteiro. Claro que algumas espécies, mesmo florindo o ano inteiro, vão ter períodos do ano em que ela vai ter uma floração mais intensificada. E muitas vezes, gente, por exemplo, o Fulgens, que está aqui, ó, ele não tem uma floração tão abundante quanto o híbrido, mas está aqui, a flor dele é muito bonita. Ele tende a concentrar, ele flore o ano todo, mas ele tende a concentrar o grosso da floração no período da primavera. Esse período agora, final de agosto, setembro, outubro, até quase dezembro. Então é quando ele está mais intenso a sua floração. E boa parte dos epidendros tendem a concentrar a floração nesse período, desse grupo de epidendros de flores mais coloridas e hastes eretas e longas, tá? Então, mas florescem o ano todo, gente. E esse é o comportamento básico dessa planta. Enquanto ela está crescendo inicialmente, o seu broto, ela está enraizando, e é uma planta que enraiza o tempo todo também, desde que esteja em brotação crescente, tá bom? E aí, gente, que a gente já falou da questão do comportamento desses epidendros, que são muito parecidos entre si, das espécies híbridos. Vamos agora ver o jeitão do vegetal desses epidendros. Vamos lá? Jeitão do vegetal desses epidendros rústicos que eu falei aqui, gente. Fulgens, ibaguenses, híbridos, né? Wend Valley e por aí vai. Para começar o jeitão do vegetal deles, que é uma coisa muito parecida entre si, começamos pelas suas raízes. O mato faz parte aqui desse cultivo, eu tenho que limpar, mas aqui a gente vê raízes desse epidendro e, em comparação com o meu dedo, nós podemos ver que são raízes média para finas, ou seja, os epidendros, de modo geral, desse grupo mais clássico, eles tendem a ter raízes bem finas. Bem finas não, mas tem raízes finas, tendendo para média. Ou seja, bem mais finas do que uma Cattleya, por exemplo, tá? Se assemelha até muito às raízes de Encíclias em termos de calibre. E bem abundante, gente. As raízes dos epidendros, elas crescem bastante, são raízes bem esparramadas, como a gente pode ver aqui, ó, finas e esparramadas, tá bom? E das suas raízes, passamos para os seus caules. Os caules desse grupo de epidendros, gente, que eu falei agora, são caules finos, que lembram mais uma caninha bem pequena, tá? Não como a do dendróbio, que é gordinha, mas é um caule mais que lembra quase um bambuzinho nesse caso aqui. Vocês podem ver, ó, um caule fino, não chega nem a ser um pseudobulbo, né? É um caule mais seco. Mas ele armazena alguma reserva, mas não muita coisa, tá bom? E pode ter alguma variação. Alguns epidendros podem ter um caule um pouquinho mais grosso, outros um pouco mais finos, mas em geral são bem finos e de tamanho variado, né? Variando do cultivo e da espécie. Algumas espécies ou híbridos podem ter caules que pode chegar a mais de 1 metro de altura, enquanto outros não passam de 20, 30 centímetros de altura, como esse aqui, que já é um epidendro mais baixinho, enquanto esses aqui já são epidendros maiores, que crescem mais, mas sempre com a mesma conformação, e vamos ver nas suas folhas, já já. Em relação a rizoma, gente, esse grupo de epidendros mais clássicos, eles têm um rizoma bem curto, ó. Quase não dá para a gente ver aqui, né? E como eles brotam bastante, fica difícil a gente ver o rizoma, mas é um rizoma curtinho, tá bom? O rizoma deles é bem curto e por isso ele é uma planta que enche muito vaso. E como eles brotam bastante, eles conseguem encher vasos pequenos com inúmeros bulbos, gente. Exatamente, inúmeras brotações, né? Então, essa é a configuração do nosso grupo de epidendros clássicos. E, repetindo novamente, ele é uma planta cespitosa, cresce para todos os lados, brotando para todos os lados, em forma de cesta, aquela forma arredondada que enche o vaso por inteiro, tá bom?
Continuando agora aqui, gente, suas folhas. A folha do epidendro é o que mais caracteriza esse gênero, que é bem diversificado. Como eu falei, muita planta mudou de nome, até por terem características bastante diferentes também. Mas os epidendros mais padrões que a gente tem, eles têm essa conformação de ter inúmeras folhas, ó, que vocês podem ver aqui, várias folhas. O número pode variar de 10, de 5 para 10 ou mais folhas, dependendo da espécie ou do híbrido, mas sempre com essa conformação. A planta comprida, com folhas mais pontudas, não, mais estreitas, e ele vai crescendo uma ou outra assim, elas ficam relativamente juntinhas e depois termina numa haste floral, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, o número de folhas varia da saúde da planta, a espécie, o híbrido, mas sempre com essa cara que vocês estão vendo aqui, ó, compridas, folhas estreitas, desse jeito. E são folhas normalmente bem carnudinhas, bem carnosas, tá bom? Podem ser arroxeadas, também podem ter uma tonalidade, adquirir, como aqui o denticulato, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Podem adquirir uma tonalidade um pouco mais avermelhadas, arroxeadas, ou ficarem totalmente verdinhas como esse daqui, tá bom? Das folhas, passamos para a sua haste floral, gente. A haste floral nesse epidendro aqui é uma haste que pode ser mais longa, pode ser mais curtinha, mas sempre saindo na porção terminal do caule. E é isso aí, ó. Ela vai ficando longa, algumas podem chegar a mais de 1 metro, outras 30 centímetros, 40, variando bastante, de forma bem considerada, de acordo com a espécie e híbrido, gente. Mas sempre uma característica delas é serem eretas, tá? Elas não precisam de tutoramento, elas se sustentam sozinho, dando essa beleza toda aqui para nossos epidendros. Bacana, né, gente? Muito show, né? Muito top. E aí, das hastes florais, a gente passa para a inflorescência, que está sempre o quê? No topo das hastes florais, tá? Então essas inflorescências estão sempre no topo das hastes florais e elas são do tipo corimbo, como eu já tinha dito antes, que é essa inflorescência que abre de forma arredondada, sempre com as flores abrindo da parte mais baixa da inflorescência para a parte mais alta, de forma sequencial, e de fora para dentro, tá bom? E depois que a gente sai da sua inflorescência, a gente vai para a principal característica do grupo, que são suas flores. Então aqui, ó, a flor do epidendro tem uma característica muito marcante, gente, desse grupo de epidendros principalmente. Ele é uma orquídea que não ressupina. Não ressupina. O que é essa ressupinação, André? Ressupinar é o giro que a flor faz, de normalmente até 90 graus ou 180. É um giro que ela faz justamente para posicionar o seu labelo nessa posição aqui, ó, que vocês estão vendo agora aqui. Então ela gira para ficar nessa posição com o labelo para baixo, de forma que ele sirva de pista de pouso para o seu polinizador. Já os epidendros não fazem esse giro e saem de cabeça para baixo, gente. Então elas têm essa característica muito especial. Não é a única orquídea que faz isso, mas o grupo dos epidendros tem muito essa característica de não ressupinar suas flores, tá? E aqui a gente vê isso aqui claramente, ó. Então, são flores, vocês podem ver, magrinhas, cores variadas. Aqui a gente está vendo uma laranja, aqui a gente está vendo uma rosa, aqui, ó, a gente está vendo essa rosinha menor, mas sempre com a mesma carinha, ó. Sempre com a mesma carinha, sem ressupinar, ó, sempre elas. E a flor do epidendro, ela normalmente, ó, tem as sépalas e pétalas tudo mais ou menos num plano aqui, jogadinho assim, finas, e um labelo bem destacado, com normalmente 3 lóbulos bem destacados, gente. Alguns podem ter 4 lóbulos, mas normalmente a gente consegue ver bem claramente 3 lóbulos bem
definidos no labelo, podendo ter normalmente com franjeadinho em suas bordas aqui. E tem também no centro um calozinho, que é uma região endurecida, né, que varia de formato de acordo com a espécie ou o híbrido, mas sempre com um calo e esse labelo bem destacado. Vamos ver esse aqui, ó, só para vocês verem, ó, os 3 lobos, vocês podem ver, franjadinho. Esse branquinho aqui que vocês estão vendo é o calo, ele é durinho. Se vocês ao toque, vocês podem ver que ele é mais durinho. E acima dele já está a coluna com as partes reprodutivas da planta, tá? E essa é a configuração típica desse grupo de epidendro que vocês estão vendo aqui, gente. Então é muito fácil de identificá-los, pois eles todos seguem a mesma configuração. Embora a flor pode ser maior, menor, coloridas ou só uma cor, mas sempre com a mesma carinha, tá bom? E é isso aí, gente. Eles não possuem cheiro. A sua flor não tem nenhum tipo de cheiro, tá? Esses epidendros, esse grupo, ele é marcado por justamente serem flores sem cheiro, sem grandes atrativos em termos de odor para a gente e para os seus polinizadores, tá bom? E agora que eu falei do jeitão do vegetal desse epidendro aqui, gente, vamos para aquelas dicas especiais de cultivo? Bora lá! Dicas de cultivo dos epidendros desse grupo aí dos coloridos rústicos que eu acabei de falar, gente. Bom, esse grupo de epidendro é muito conhecido por ser um tipo de orquídea que a gente pode cultivar inclusive em jardins no pleno chão. Isso é muito interessante porque muitos desses epidendros, eles ocorrem de forma até terrestres, tá? Mas normalmente eles ocorrem de forma semiterrestres, ou seja, vegetando naquele material folhiço, cascalho, areia. E muitos também vegetam normalmente no pé de árvores, próximo ao pé das árvores, ou em pedras também, de forma rupiculadas, né? De forma rupícula. Interessantíssimo, né? E muitos, inclusive, como fugens, ocorrem nas regiões praianas, de restingas, costeiras. Muitos desses epidendros são bem costeiros. E o mais interessante desses epidendros é que muitos deles estão ou a sol pleno ou estão com pouquíssima proteção de vegetação, pegando sol em boa parte do dia, só ficando protegido praticamente nos horários mais quentes do dia. Com isso, a gente já pode concluir o seguinte, gente, que são plantas muito rústicas em geral, inclusive os híbridos tendem a ser bastante rústicos, tomando alguns cuidados, e são plantas que você consegue cultivar com os devidos cuidados até a sol pleno. Mas aqui vai um cuidado extra aqui, uma dica extra, gente. Antes de você já sair tacando seu epidendro ao sol e depois querer botar a culpa em mim que falou besteira, faça uma aclimatação aos poucos e vê se seu epidendro vai aceitar o cultivo a sol pleno. Muitas espécies vão aceitar o cultivo a sol pleno desde que o ambiente comporte, mas muitas podem ficar queimando muitas folhas. E aí o que é interessante fazer? Vocês podem ter, por exemplo, esse conjunto aqui, tá vendo? Aqui tem várias orquídeas. Tem cirtopódio, tem neobetâmia, tem gramatofilo, várias orquídeas que são orquídeas rústicas que aguentam sol. Então, acabam como se fosse uma vegetação natural que dão uma certa proteção, principalmente aos brotos mais novos dos epidendros. Então, ele tem uma proteção, mas ao mesmo tempo ele tem muita iluminação, não fica no escuro, em árvores, em ambientes sombreados, pois esses epidendros, todos eles precisam de muita luz. Então, a dica em relação primeiro à luz nos epidendros se você consegue adaptar eles a sol pleno, muito bom. Faça inclusive até no jardim. Se você está tendo dificuldade para adaptar ele a sol pleno, faça proteção com outras plantas, de modo que ele receba muita luminosidade, um bocado de sol filtrado, mas não fique no escuro, tá? Também pode ficar embaixo de um sombrite
ou na beirada de uma varanda, desde que a iluminação seja bastante intensa. Se for embaixo do sombrite, gente, tem que pegar sol filtrado a maior parte do tempo, tá bom? Em relação a ambientes agora, vamos lá. Em relação a ambiente, vocês podem fazer o seguinte. Como ele pode ser cultivado em jardim, se o seu local for úmido, tem boa ventilação, você vai conseguir cultivar bem esses epidendros em jardim, desde que, claro, tenha algum mínimo de proteção contra o excesso de sol, tá? É interessante ter alguma proteção contra o excesso de sol. Então, evitem deixar ele pegar aquele sol mais forte do meio-dia, como eu falei, porque alguns, principalmente esses híbridos de epidendro, podem não suportar tão bem esse sol excessivamente forte, tá bom? Mas se você fizer direitinho, você consegue cultivar inclusive jardim, tá bom? Então, ambiente úmido e ventilado, mas sem excesso de umidade, sem ser encharcado. Luminosidade intensa. Em relação à temperatura, a gente consegue cultivar esses epidendros praticamente em todo o Brasil. Ele é muito resistente, são plantas muito rústicas, e que praticamente todo o país é possível cultivá-los sem grandes dificuldades, tá bom? Em relação agora a vasos e substratos e locais para cultivo. Como eu falei, ele dá para ser cultivado inclusive em jardins, no solo, desde que a gente faça um preparo. E nesse caso, para solos aqui, gente, quem for cultivar no solo, é interessante não colocar numa terra muito argilosa, que seja muito pesada, muito compactada, pois ele não vai conseguir se desenvolver. Então é interessante, se você quiser cultivar no jardim no solo, o quê? Você fazer canteiros mais elevados e misturar bastante material grosseiro nessa terra. Por exemplo, pode ser misturada areia grossa com brita, com casca de pinos de orquídeas, carvão triturado sem pó, enfim, outros materiais para ficar um material mais cascalhento, mais grosseiro, pois eles respondem muito bem ao material mais cascalhento, tá? E fica muito bonito um canteiro com esse material cascalhento com esses epidendros. Se for em vasos, se você for cultivar em vasos, você pode utilizar os substratos que a gente normalmente utiliza para orquídeas. Alguns deles, inclusive, até aceitam uma terra adubada, desde que seja uma terra de boa qualidade. Como, por exemplo, esses aqui, eles até vão muito bem em terra também. Mas é interessante, gente, que vocês usem substratos mais grosseirinhos um pouco, que tenham pedaços mais grosseirinhos. Então, faça aquela mistura. Ele não é exigente quanto à qualidade do substrato. Ele só precisa de drenagem, ventilação e alguma matéria orgânica, tá? Materiais, os que vocês tiverem na região, os mais variados, e que não seja ácido demais, tá bom? Vamos ali no outro ali, só para mostrar onde um deles meu está plantado. Esse aqui estão em substratos mistos. Como já está muito consolidado, antigo, não vai dar para ver nada. Então vou naquele outro que está mais recente, que está florido. Vamos lá? Pronto, voltei, ó, só para vocês verem, ó, vasinho, e eles estão em brita. Basicamente, esses aqui eu plantei na brita e estão se desenvolvendo muito bem. E como eu falei, aquela questão de luz, ó, os dois estão na brita, ó, tá florido pra caramba esse epidendro. E ele está um pouquinho mais protegido da luz, pois eles estavam queimando com o sol muito intenso. Então aqui é aquele cuidado que eu falei em relação à luz. Muita luz, mas alguns podem não se adaptar tão bem ao sol completamente pleno, tá bom? Então fiquem sempre atentos e testem antes de sair tacando seu epidendro ao sol. Vejam se ele realmente aguenta ou não, para você não perder sua planta, tá bom? Então aqui está na brita, eles aceitam muito bem esses substratos mais cascalhentos. Eles vão muito bem nesse tipo de material, então vocês usem esse tipo de substrato mais cascalhento para os seus epidendros, gente. Pode até misturar um pouquinho de um substrato tipo floreira, desde que não seja fino demais. E eles vão enraizar e vão desenvolver bem, gente, tá bom? Vasos.
os mais diversos possível. O epidendro não tem muita frescura quanto a vaso. Inclusive, até a questão da regra do vaso miúdo, os epidendros costumam até se dar muito bem com vasos que são maiores do que o tamanho da planta. Então, epidendros não tem muita frescura com isso também. Mas, claro, aqui evitem ficar botando epidendros pequenos em vasos gigantes, tá? Tentam sempre seguir essa regra, porque, na maioria das vezes, ela sempre funciona e a planta desenvolve muito melhor, gente, tá bom? Pode ser qualquer material, vaso plástico, barro, cachepô, desde que o seu ambiente, teu bolso ou seu gosto prefira. Se for, também elas podem ficar em tocos de madeira, pés de árvore, desde que fique mais próximo do chão em ambientes úmidos, tá? Esses epidendros não podem ser pendurados lá no altão de árvores, tem que estar sempre próximo do chão, gente. Se forem plantar em árvores ou em tocos, eles precisam ficar próximos ao chão para se desenvolver bem, com muita luz, tá bom? Inclusive eu tenho ali, ó, vamos ali agora. Inclusive, ó, tenho aqui, ó, aqui tem um Fugens e tem também, se eu não me engano, acho que um Ibaguensis perdido, que é um epidendro que fica bem alto. É um epidendro que fica bastante alto, Ibaguensis, bem vermelhão, ele de cor vermelha, bem comprido, que também está aqui no pau de bromélias. Se não me engano, eu acho que eu tenho dele aqui no pau de bromélias também. Não estou localizando, mas aqui, ó, tem aqui no pau de bromélias. Mas normalmente sempre próximo de umidade, colocar ele mais baixo, tá bom, gente? Com o tempo eles vão aumentando a altura, vão ficando altos. E é isso aí, gente. Então, aqui eu mostrei algumas maneiras que a gente pode plantar os epidendros. Agora, voltando aqui para o principal local deles, tá? Então, a gente falou de vasos, substratos, ambiente. E em relação agora a regas e adubações, gente, é uma planta que tem muito pouco problemas com regas. Então, aqui segue o mesmo problema a mesma dica que a gente usa para outras orquídeas. Secou, molhou. Quando tiver seca, você molha. Quando tiver quase seca, você molha, tá bom? Não deixe ficar vários dias secos e também evite encharcamento. Se o seu substrato que você está usando estiver encharcando e demorando muito para secar, você vai precisar replantar eles e melhorar substrato e drenagem de onde ele estiver plantado. Ele não gosta de ficar encharcado, tá bom? E adubação? Aqui, nenhuma novidade. Pode usar as mesmas adubações que a gente usa para as outras orquídeas, gente. Então, tudo que a gente faz para outras orquídeas pode ser feita sem problemas nenhum para os queridos epidendros. A única coisa só, gente, não façam de jeito nenhum usar adubo granulado de lavoura, mesmo que você esteja cultivando ele no jardim, num canteiro. Não use esse tipo de adubo, tá? Use, no máximo, adubos de liberação lenta, como osmocote e basacote, mas não use adubo de lavoura, pois é uma planta de crescimento lento e você vai queimar sua planta, tá bom? Jamais use esse tipo de adubo. No mais, aqueles outros adubos normalmente utilizados para orquídeas vão funcionar perfeitamente bem. Pragas e doenças. Esses epidendros que eu estou citando aqui são muito rústicos, então bem cultivados, eles dão pouquíssima dor de cabeça com pragas e doenças, mas eventualmente podem aparecer cochonilhas, que não é nada comum, é pouco comum aparecer cochonilha em epidendro, mas pode aparecer lesmas. As lesmas podem aparecer de vez em quando e atrapalhar os epidendros. Pode dar podridão, já é um pouco mais comum. Podridões e queimaduras costumam aparecer com a frequência um pouco maior nos epidendros. Então, quando começa a aparecer muita podridão de broto, é preciso a gente rever o substrato que a gente está utilizando, gente, tá bom? Isso é o mais importante para a gente recuperar nossos epidendros. E por fim, replantes e divisões. Bom, como ele tem um ciclo irregular, brota o ano inteiro, tem vários estágios no mesmo tempo, é possível a gente plantar um epidendro o ano inteiro. E para fazer divisão, gente, a gente pode o quê? Pegar uma toceira velha de epidendro e dividir, pelo menos 2 a 3 caules, a gente faz a muda,
Ou então, o melhor mesmo é o que? É os seus cakes. Ó, aqui tem um cake novo ou uma haste saindo. A gente pega os cakes das hastes florais antigas. Ó. Então aqui nós temos, vamos pegar aqui ó, como exemplo. Nós temos esses cakes aqui. Ó. Eu não vou tirar, não vou plantar agora porque não tem nada pronto aqui. Ó. Mas observem esses cakes antigos aqui. Ó. Nós temos os cakes em hastes florais que, quando eles já estão bem desenvolvidos, saindo algumas folhas, até mais uma brotação se quiser, podem deixar, quanto mais tempo ele ficar, melhor vai ser a recuperação da planta, tá? Quando eles já tiverem bem desenvolvidos os seus caules e com bastante raiz, pelo menos umas 3 raízes com pelo menos 2, 3 centímetros ou mais, vocês já podem destacar ele da haste floral ou cortar o pedaço da haste floral em que ele está e colocar no novo vaso ou onde você preferir plantar, tá bom? Então, essa, sem sombra de dúvida, é a melhor forma de fazer muda desses epidendros, tá bom, gente? E no mais, era isso que eu queria falar sobre esses epidendros, porque existem outros grupos de epidendros que são para meia sombra, que tem flores mais verdinhas ou que tem hastes pendentes, que tem um comportamento completamente diferente, são plantas mais enjoadas para cultivar, muitos deles, e muitos epidendros muito diferenciados que inclusive já mudaram de nome, tá bom? Então, eu estou falando desse grupo que você tem flores muito coloridas e hastes eretas. Tem laranja, tem rosa, claro, tem amarelo, tem vermelho, tem salmão e por aí vai, gente. E era isso que eu tinha que falar para vocês sobre esses epidendros. Se gostaram desse vídeo, dê aquele joinha bacana, se inscrevam no canal, ative o sininho para receberem as atualizações e comentem, compartilhem com seus amigos. No mais, um forte abraço a todos. Agora eu fui. Tchau, tchau.